Muito bem, estamos de volta com os donos da bola e agora você vai ver o retrospecto do Burro da Central na Série A2 do Campeonato Paulista desse ano. O que foi feito pela diretoria, o que deu certo, o que deu errado, confira agora. O projeto de voltar à elite do Campeonato Paulista em 2018 começou ainda em 2016, um dia antes do Esporte Clube Taubaté completar 102 anos de vida. No dia 31 de outubro do ano passado, o ex-médico do clube Valdir Attili foi eleito por aclamação em chapa única, reforçando a prioridade da sua gestão, o acesso à primeira divisão paulista. E não demorou muito para a diretoria anunciar o novo comandante do Burrão. Era Evaristo Pisa. Jogadores começaram a ser anunciados, apresentados, começaram a chegar à cidade de Taubaté para a temporada 2017. O campeonato começa para o Taubaté do jeito que a torcida queria, em casa e com vitória sobre o Mojimirim por 2-1. Na sequência, o Burrão ficou mais 3 rodadas invicto, porém sem vitórias. Foram 3 empates contra Oeste e 15 de Piracicaba fora de casa e Rio Preto no estádio Joaquinzão. A torcida começava a ficar desconfiada do time e o técnico Evaristo Pisa anunciou mudanças na equipe para o confronto da 5ª rodada contra um adversário que estava em crise. O Batatais chegou à partida 5 minutos antes da bola rolar no Joaquinzão e quando todos pensavam que uma goleada viria a favor do Taubaté, o Burrão conheceu a sua primeira derrota na competição. Perdeu uma invencibilidade de mais de 2 anos jogando em seu estádio e ainda de quebra entrou na zona de rebaixamento. A recuperação veio na rodada seguinte contra o Capivariano, fora de casa, vencendo por 2-1. E na sequência, no reencontro com a torcida, jogando em casa, mais uma vitória, dessa vez contra a Portuguesa. O Taubaté alternava bons e maus momentos, derrotas e vitórias. Na 8ª rodada, derrota fora de casa para o Barretos. Em mais um jogo fora, dessa vez contra o Velo Clube, vitória por 2-0. Na 10ª rodada, o Taubaté recebeu o virtual rebaixado da competição, o União Barbarense, e venceu com um magro 1-0 no estádio Joaquinzão. Horas depois dessa partida contra a União Barbarense, o presidente do Taubaté, Valdir Attili, entregou carta de renúncia alegando problemas pessoais, deixando o clube. Quem assumiu o Esporte Clube Taubaté foi o primeiro vice, Eduardo Cursino, que deixou claro que daria continuidade ao trabalho que foi feito por Valdir Attili. Depois da mudança de presidente, o Taubaté ficou 4 rodadas sem vencer, sendo 2 empates e 2 derrotas em casa, para Sertãozinho e Guarani, que praticamente minaram as chances de classificação do Burro no G4 da competição. Com apenas 2 pontos conquistados em 12 possíveis, o técnico Evaristo Pisa foi demitido. Paulinho McLaren mal chegou e já viajou com a delegação para Penápolis enfrentar o Penapolense. Na estreia de Paulinho McLaren, o Taubaté venceu o Penapolense, dando esperanças para a classificação. Porém, nas últimas 4 partidas, o time não teve a força necessária e acabou conquistando apenas 4 pontos em 12 possíveis, além de levar 2 sonoras goleadas para fechar de forma melancólica na 10ª posição na tabela de classificação. O Taubaté, em 19 partidas, somou 27 pontos. Foram 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. A dupla de ataque do Taubaté funcionou. Dos 29 gols marcados pela equipe, 17 foram feitos por Everton e Kaique. Atualmente, Everton é o artilheiro do Taubaté e do campeonato com 9 gols. Kaique, com 8, fica na vice-artilharia da competição. Já a defesa do Taubaté não foi bem não. Sofreu 32 gols, sendo a 3ª pior defesa do campeonato. Ê, Burrão, hein? Mais um ano bem na trave, Antônio Carmo. Não, esse ano passou longe da trave, né? Eu tentei dar uma puxada teve aí. Ano que bate nada. Esse ano tentou, nem na trave, passou lá entre a trave e a bandeirinha de escanteio, bem distante. É uma pena desse, porque é um trabalho que você faz e que o campeonato é curto. Ele começa no final de fevereiro, na verdade, no final de janeiro, você tem fevereiro, março e abril. E é muito curto, né? O campeonato da Série A2, nós já falamos isso aqui, conversamos com o Gilcinho uma vez, aqui, com outros jogadores. O campeonato da Série A2, André, ele tinha que ser como antigamente, quem é mais antigo se lembra disso, um campeonato para durar no mínimo 6 meses, né? Começar em fevereiro e ir até julho, com turno e retorno, subindo 4. Que vem logo em Não, cima, é que né? os times, é o Campeonato Brasileiro que começa agora em maio e as federações têm que terminar, Federação Paulista, porque tem time que está na Série A2, como o Bragantino, por exemplo, que vai jogar Série C do Campeonato Brasileiro, o São Caetano acho que está na Série D, não sei.
Então, mistura um pouco essas coisas. A Portuguesa está na Série D, aí acaba atrapalhando. Mas dava para, se a federação quisesse e resolvesse apoiar melhor os times, faria isso daí. Com 16 times a partir do ano que vem, seria lindo, um campeonato turno e retorno, 30 jogos para cada time, com jogos só no fim de semana, e aí os jogos do Campeonato Brasileiro dos times, aí antecipava para o meio de semana e dava para fazer um campeonato de fevereiro a julho. E fica até melhor do torcedor poder acompanhar, ir ao porque estádio. Seriam sempre 2 jogos no mês em casa, 2 fora. E outra coisa, emprego para os jogadores durante 6 meses, uma estrutura melhor, um planejamento melhor para o clube. Bom, isso é uma outra história. Em resumo, o que foi o Taubaté neste campeonato foi, de certa forma, decepcionante, porque desde o ano passado, com a eleição do Dr. Valdir Atilho, a chegada do Gilcinho, do Eduardo, a ideia era montar um time para subir, para brigar ali entre os 4. Vai, o regulamento, de novo, ruim. Por que não se classificam 8? Tem que se classificar 4. Isso aí também atrapalha, né? Deixa os times mais pressionados em busca da classificação. Em se classificando 8 clubes, a situação é mais tranquila para você administrar dentro do torneio. Agora, as coisas não saíram como o time queria. Como gosta de dizer Pedro Mariano, quando sóbrio... Aí lá vem. Sóbrio. A campanha do Taubaté foi linear. Como? Sóbrio. Sóbrio. 7-7-6, né? Quer dizer, é um time que teve quase o mesmo número de vitórias com empate e derrota. Então, não pode. Ele tem que ser um número maior de vitórias para conseguir ter uma condição. Perdeu muito. Com o Paulinho McLaren, por exemplo, 2 boas vitórias e 2 derrotas vergonhosas. Não pode. Isso tem que mudar. Então, e agora é pensar ano a ano. Andressa, pelo menos manteve-se na Série A2, isso foi importante, isso tem que ser ressaltado, porque no ano que vem a Série A2 será 16 clubes, cairão só 2, olha a diferença. Dá para respirar, né? Não vão cair 6, cairão 2, sobem 2 como esse ano e tal, mas aí você tem muito mais tranquilidade para poder trabalhar. Mas a partir do momento que reduz o número de clubes, o nível melhora e aí o campeonato fica mais competitivo. Mas pelo menos a manutenção na Série A2 foi uma vitória para o Taubaté, isso eu acho que é inquestionável. E agora é aguardar a decisão da Federação Paulista de Futebol para saber se realmente o Taubaté vai disputar a Copa Paulista, que ainda começa lá em junho. Não foram divulgadas as regras, tudo aquilo quais serão os clubes participantes do campeonato. Tá certo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar sobre a derrota do São José para o Santos no Brasileirão de Futebol Feminino e mostrar também a sua participação aqui no nosso programa. Até já.